Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia no meu dia a dia. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Peçamos que o Espírito Santo venha até nós e nos ajude a entender, a compreender, a observar a palavra do Senhor, para que possamos aprender e colocar os ensinamentos do Senhor em prática. Que em nossas ações esteja realmente presente o Divino Espírito Santo, iluminando, santificando e nos fortalecendo. Pegue a sua palavra, depois de clamarmos o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, nós queremos fazer o estudo da palavra de hoje. A fé vence o mundo. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E é este o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Então, nesses primeiros versículos, o que São João quer dizer para nós? Que a nossa fé vai vencer todos os obstáculos. Todo aquele que crê em Deus não ficará desamparado, não ficará abandonado, não ficará lançado à própria sorte. Porque aquele que tem fé em Deus, o Senhor justifica. O Senhor vem em socorro. O Senhor não nos desampara, porque Ele honra a nossa vida. Quando nós temos confiança, quando nós depositamos tudo aquilo que somos e temos no seu colo de Pai. Versículo 3. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. Que você pode pegar seu marca-texto e grifar e com sua caneta colorida escrever um princípio eterno. Porque isso é imutável. Amar a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. Então, se você não obedece os mandamentos, você não ama a Deus. Você não conhece a Deus. Você não tem intimidade com o Senhor. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então aqui também você pode pegar uma outra cor e grifar, porque aqui nesse versículo 4 tem uma ordem de Deus para nós. Aquele que foi gerado vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo na nossa fé. Quando eu tenho fé, eu venço o diabo. Quando eu tenho fé, eu venço os meus pecados, as minhas limitações, as minhas misérias. Quando eu tenho fé, eu consigo apalpar os milagres. Eu consigo enxergar os milagres. Eu consigo ver a mão de Deus tocando a minha vida. A fé muda tudo. A fé muda realidades de morte, de tristeza, de solidão. A fé nos faz enxergar o céu, a certeza do céu, que é como nós vemos São Paulo, apóstolo. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. Então ele vivia por Cristo. E ele também desejava a morte porque era o desejo dele se encontrar com o Senhor. Então, meus irmãos, aqui nesta ordem de Deus, Deus está falando para nós. Se nós somos gerados dele, se nós o obedecemos, nós vencemos as paixões desenfreadas deste mundo. E o demônio não tem vez na nossa vida. Então grifa aí bem com uma caneta colorida e coloca a ordem de Deus, porque tudo que é gerado de Deus vence o mundo. Então, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Deixa que eu gere vocês. Deixa que eu embalo vocês. Porque quando vocês estão comigo, vocês estão longe do pecado. E vocês não cedem a Satanás.
Versículo 5. Quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha que pegue outra caneta colorida e marca aqui como uma promessa de Deus. Quem é vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, o vencedor desse mundo não é uma pessoa que ganha mais que você, não é uma pessoa que tem mais posse do que você, não. O vencedor deste mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E neste mundo tão incrédulo, é a nossa fé que dá testemunho daquilo que nós realmente somos. E se nós cremos em Deus, nós somos mais que vencedores. Se eu acredito que Jesus é Deus, se eu tenho como Ele como Senhor, Salvador e Libertador da minha vida, eu já sou o maior vencedor da face da terra. Não é um atleta que vence uma luta, não é um atleta de alto rendimento de algum esporte. Não. A maior vitória da nossa vida é acreditarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Marque bem forte esta promessa. Para você ser um vencedor desse mundo tenebroso, você precisa acreditar que Jesus é Deus. E você precisa lançar a sua vida a Ele, porque Ele sabe tudo o que você precisa. O testemunho a favor de Cristo. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são os três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Essa parte, ela é um pouco confusa de entender, mas são três coisas fundamentais para nós sermos de Jesus. A água, que é o nosso batismo. O Espírito, que é aquele que nos santifica na verdade. Aqui também nós podemos colocar como a confirmação do nosso batismo, que é a crisma. Quando eu recebo mais uma vez o Espírito Santo sobre mim. E o sangue, que é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para nós o memorial da paixão celebrado em cada Eucaristia. Então, para mim, dar testemunho do Senhor, eu preciso, meu irmão, viver essas três regrinhas básicas. Nascer no batismo nas águas, ser confirmado no Espírito pelo crisma e viver o sangue de Jesus em toda santa Eucaristia. Tal é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E aí? Aqui Deus está lançando uma pergunta para mim e para você. Você crê nele? Você crê naquilo que ele tem guardado para você? Aquele que não crê em Deus, ele faz dele um mentiroso. Então nós temos que pedir para o Senhor nesse estudo de hoje que o Senhor nos ilumine com a verdade. Que nós possamos romper com a mentira que vem do demônio. Porque ele é o pai da mentira, ele vem para destruir, para matar, para roubar, para nos violentar, para nos usar e depois nos descartar. Agora o Senhor todos os dias nos espera de braços abertos, ansioso para nos reencontrar. E o Senhor não nos oprime, o Senhor nos liberta. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Olha aqui a promessa de Deus para nós. Grife.
Quem tem um filho tem a vida. Se você tem Jesus, se você participa dos sacramentos da igreja, se você luta com a tua vida de oração, você tem Jesus, e tendo Jesus, você tem uma vida, você tem a vida. Grifa bem forte essa promessa de Deus para nós. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna. Então, se você permanece em Deus, o céu está garantido para você. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui você pode marcar mais uma promessa de Deus para mim e para você. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua santa vontade, Ele nos ouve. Uma promessa para mim e para você. Se a confiança que eu e você temos em Deus, e nós pedirmos alguma coisa para Ele, e Ele vê que aquilo é bom para nós, que vai ser de bom proveito para a nossa santificação, Ele nos dá. Mas que a nossa vida ande sempre, meus irmãos, de acordo com a santa vontade dEle para cada um de nós. Nós possamos viver os propósitos, os sonhos que Deus tem para nós, porque o Senhor sabe aquilo que é bom para nós. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Então, tudo aquilo que nós pedimos em Deus, tudo aquilo que nós rezamos, o Senhor está aí para nos conceder conforme a vontade dEle. E como Ele pede, pedi e recebereis. Aquela graça que nós tanto estamos pedindo, Ele nos concede. Mas nós temos que parar de pedir bens materiais e sim olhar para dentro de nós, pedir virtudes, pedir a graça da conversão, pedir que nós sejamos fiel a Ele e abandonemos de uma vez por todo o pecado. Versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore a Deus e Deus dará a vida ao irmão. Aqui tem uma outra promessa. Se você vê um irmão cometendo um pecado venial, que é um pecado que não nos leva à morte, que é os pecados do dia a dia, na tua oração, olha a promessa de Deus, você pode grifar. Na tua oração, Deus dará a vida para ele. E isso de fato, se ele não tiver cometido o pecado que conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo, que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Você está vendo aqui a separação do pecado venial e do pecado mortal? Tem pecado que leva à morte. Tem pecado que não adianta só eu e você rezarmos pela pessoa, jejuarmos pela pessoa, darmos conselho para a pessoa, não. Tem pecados que, se ela não arrepender, ela não procurar um sacerdote e se confessar, infelizmente, ele está comprando a passagem dele para o inferno. Agora, se você está vendo o seu irmão pecar, aqui São João está nos dando também uma ordem, junto com uma promessa. Deus vai dar a vida para ele, mas a ordem não é que nós chegamos a ele, ridicularizamos, falamos para ele, você tem que fazer isso, aquilo, não. Você tem que rezar, que Deus dará a vida para o teu irmão. Que lindo, meus irmãos. Versículos 18 agora. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não pode atingir. Aqui nós temos um princípio eterno e uma promessa. Então, aquele que guarda, aquele que foi gerado de Deus e pela palavra, o maligno não pode chegar a ele. Então, se você reza, se você jejua, se você vai mais vezes à Santa Missa, não só no domingo, se você faz a tua adoração, se você ajuda o teu próximo, o demônio não tem vez na tua vida. Você não tem tempo para ele.
Você não tem tempo para as brechas dele, porque você tem pensamento de céu, você quer estar com o Senhor em todo momento, em sintonia com o sagrado, com o amado. Então marque que aqui é um princípio eterno e uma promessa de Deus para nós. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Que linda essa palavra para nós. Olha o que São João está dizendo para nós. Que tem muitas pessoas perdidas no mundo, mas nós sabemos que o Senhor também nos dá a inteligência para distinguirmos o bem e o mal. Mas infelizmente, as raízes do mal, as raízes do primeiro homem, ainda continuam impregnadas em nós. Jesus veio para consumar, para fazer conosco a nova e eterna aliança, a derradeira. Mas infelizmente a nossa infidelidade, a nossa incredulidade tem afastado o Senhor de nós. Não é que Deus quer se afastar de nós, não. É nós que nos afastamos dele. É nós que não temos tempo para ele, para conversarmos, para dialogarmos, para falar para ele como nós estamos, de abrir, de rasgar o nosso coração para Jesus. E vai terminar esse estudo de hoje, São João nos dando uma ordem. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha que estudo profundo que nós acabamos de ver. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? Que a minha fé vence tudo. Vence o diabo, as suas astúcias, as suas tentações, as suas provações. Que eu preciso dar testemunho de Jesus Cristo vivendo a sacralidade, vivendo os sacramentos da igreja. E vai terminar nos exortando que quando nós somos de Deus, o diabo, as suas astúcias, não tem vez na nossa vida. Quantas promessas Deus tem feito conosco? E como que eu aplico isso na minha vida? E a mensagem central é a vitória de Deus na nossa vida sobre os nossos pecados quando nós lutamos verdadeiramente. E eu aplico essa palavra de Deus, esse estudo de hoje na minha vida, quando eu dou liberdade para que o Senhor faça em mim aquilo que é conforme a sua santa vontade. Então eu preciso aplicar essa palavra na minha vida, meus irmãos, pedindo todos os dias o dom da fé, para que eu possa vencer as mazelas que a minha humanidade provoca. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos faça fiel à sua palavra tão linda, tão significativa para nós de hoje. A fé vence os nossos pecados. A fé nos faz estarmos em vigilante oração e não temos espaço, nem lugar e nem hora para que o diabo entre nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até no próximo estudo, se Deus quiser.